Nós iniciamos a Semana Santa e muitos elementos, muitos detalhes da narrativa da paixão, como também da entrada de Jesus em Jerusalém, poderia ser motivo de meditação para nós. Quando nós observamos Jesus entrar em Jerusalém, o povo todo aclamando, gritando, como a gente canta, né? Hosana Rei, Hosana Ra, bendito que vem em nome do Senhor. Muito mais do que estender os ramos, muito mais do que colocar os mantos, os próprios mantos para Jesus passar, a liturgia nos chama atenção para que a gente faça do projeto de Jesus o nosso projeto de vida. Que a gente tenha coragem de assumir para nós tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele manifestou. Assumir verdadeiramente, fazer nosso o projeto de vida de Jesus. Muitos dos que acolheram Jesus nem sequer sabiam exatamente quem era Jesus. Muitos, movidos pela euforia da multidão, entraram no clima, no ambiente da multidão, mas não sabiam exatamente quem era Jesus. Não é somente a realização, e se fosse somente a realização da promessa e da profecia, já seria algo desconcertante para todo o povo de Israel. Mas não foi somente. Não foi somente. É o Filho de Deus, o Verbo eterno feito carne. Aquele que Deus enviou para salvar, para resgatar, para retirar a humanidade da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa ser o Rei de toda a nossa existência. E o que significa dizer que Jesus é Rei? Diferente daquilo que nós iremos celebrar lá no último domingo do tempo comum, na festa de Cristo Rei do Universo. Este reinado de Jesus, manifestado pelo sofrimento da paixão, manifestado pela cruz, manifestado por esta condenação horrível. Ele que entra triunfante em Jerusalém, todos aqueles que o acolhem, depois no momento da cruz também irão abandoná-lo. Depois no momento da cruz, irão fugir, irão correr, porque irão achar que a cruz é muito difícil, porque irão achar que a cruz não é suportável. Mas nós mesmos que somos cristãos, quando olhamos para a cruz, nós também não acolhemos com facilidade, não, porque assumir a cruz de Jesus, assumir o seu projeto é comprometedor. E é mais fácil, mais tranquilo a gente ter as mesmas atitudes, as mesmas reações que tiveram as pessoas que o acolheram, como ele entrou na cidade santa, mas que na hora do sofrimento não tinha ninguém. Quem que estava aos pés da cruz? O evangelista nos cita
3 ou 4 pessoas, 4 pessoas para ser mais preciso. 2 Marias, a mãe de Jesus, o discípulo amado e o soldado que rasgou o lado dele com a lança. Onde estava uma multidão? Cadê a multidão? Não tinha mais multidão nenhuma. E nós ouvimos na narrativa, até mesmo aqueles que eram mais próximos, aquele que ele chamou para fazer este momento com ele, de estar com ele em vigília de oração, durante a sua agonia dormiram. Os que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João, que estão presentes na vida de Jesus em diversas circunstâncias. No seu momento mais difícil. Eles também abandonaram. E nós, como é a nossa fidelidade a Jesus? Nós somos cristãos, nós somos católicos. Nós fizemos a opção de estar com Jesus, de segui-lo. Mas também nós, por vezes, não somos tão fiéis como deveríamos ser. Também nós precisamos nos converter e seguir os passos de Jesus. E aí na narrativa da paixão, os nossos olhos quase que saltando do texto para dentro dos nossos olhos, destacam-se 3 personagens. O primeiro personagem é justamente a multidão. Como dizia, a multidão está interessada em espetáculo. A multidão quer ver o alvoroço. A multidão quer festa. A multidão só vê o barulho, escrevi algumas coisas. A multidão só vê o barulho e a agitação. Não querem seguir Jesus. Se distraem muito facilmente com tudo, com os ramos, com as palmas, com as vestes, com as autoridades, com os gritos, até mesmo com as palavras de Jesus. Mas não se importam com nada, eles somente estão interessados na agitação. O que vale para a multidão é a agitação. É só isso. Isso, para nós é profundamente questionador, porque de repente nossa atitude hoje em dia pode estar sendo também como a atitude da multidão. Só agitação, só festa. Nada mais importa. Mas existe um outro também que a gente precisa olhar atentamente, a pessoa de Pilatos. Pilatos vê em Jesus um agitador do povo, somente um agitador do povo. Pilatos vê em Jesus alguém que pode ensinar o povo a ir para um caminho contrário àquilo que ele espera, a negar a própria autoridade que ele tinha sobre o povo. Então Jesus passa a ser perigoso por isso. Por vezes influenciado pela multidão, não faz ideia de quem realmente seja Jesus, quem realmente está diante dele. E João, no seu evangelho, quando narra a paixão, ele vai mostrar um gesto desconcertante. Diz que Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos. Joga a culpa da condenação para o povo. Foi o povo que condenou Jesus. Ele deixa claro isso nos gestos, de lavar as mãos. E isso para nós questiona. Que olhando para o segmento de Jesus e aquilo que nós precisamos viver como discípulos,
será que também nós, em algumas situações, nós não lavamos as mãos? Quando nós achamos que a obrigação de fazer certas coisas é dos outros, quando o que os outros fazem, porque não fui eu que fiz, e não foi do jeito que eu faria, eu me dou o direito de criticar, de questionar, de dizer que ficou mal feito, de dizer que poderia ser feito de outra forma. Mas eu não tive coragem de me colocar, de estar lá, de ajudar a fazer, de oferecer uma parcela do meu tempo para que aquilo fosse feito de uma melhor forma. Quantas e quantas vezes também nós não temos essas? Às vezes disfarçadas, às vezes escondidas, às vezes disfarçada por uma aparência de piedade, por uma aparência de um cristãozinho bonitinho, de um católico, que vai até na missa. Às vezes escondida em atitudes de piedades, que são vazias. Porque na hora de nos comprometermos, nós não queremos. É Deus de novo que se manifesta. Diante de tudo, Jesus poderia ter, com o perdão da palavra, usando um português do padre, Jesus poderia ter entupido Pilatos com palavras sábias, com sabedoria profunda. E o que Jesus faz? Fica calado, não abre a boca. Eu fico pensando que muitas vezes isso acontece também, né? Como é ruim a gente discutir com pessoa que não quer brigar. Como é ruim a gente discutir com gente que não quer saber de conversa. Você está lá falando, a pessoa fica calada, muda, passiva diante de você, não diz nada. Aí você diz assim, pelo menos fale alguma coisa, responda alguma coisa. Jesus calado. E sem dizer nada, disse muito mais do que uma palavra poderosa, sem dizer nada, sem abrir a boca. Não abre a boca, não diz uma palavra, fica calado, nenhuma só palavra. Não só sem palavra, não só sem palavra, mas o que nós escutamos dele, o que escutamos de Jesus, não só quando ele fala, mas sobretudo quando ele não fala, porque eu acredito que ele fala muito mais quando ele não fala. Por isso o gesto dele diante de Pilatos é profundamente significativo, é uma catequese. Como entendemos as palavras? Como entendemos as palavras no silêncio de Deus? Porque por vezes, assim como Jesus se silenciou, às vezes parece que Deus está... Vou usar uma expressão, às vezes parece que Deus é indiferente a gente, né? Ou então Deus está com os dois ou o dedo trampado assim, cantando, estou nem aí, estou nem aí. Mas o silêncio de Deus é uma palavra poderosa, é uma palavra forte que nós precisamos aprender a ouvir. Depois nós olhamos para Pedro. Pedro está desconcertado com tudo. Sim, desconcertado. Pedro finge até mesmo que não conhece Jesus. Pedro finge que não sabe quem é Jesus. Nega Jesus 3 vezes. Quando questionado, diz não saber nada sobre Jesus. É um amigo, é um discípulo dele. Não sou. A senhora deve estar enganada. Teu modo de falar te denuncia. Tu és um galileu. Tu és discípulo. Não o conheço. Não sei quem ele é. Não sei quem ele é. E nós? E você e eu? Quantas vezes também nós negamos o Senhor? Quais são as nossas atitudes que faz que a gente identifique que nós também estamos negando Jesus?
será que também nós negamos conhecê-lo? E aí tem um dado importante na narrativa de Lucas. Lucas que conta esse detalhe, os outros evangelistas não dão esses detalhes. Lucas diz que quando Pedro negou Jesus, ele se arrependeu tão amargamente, tão doloridamente de ter negado, que ele sai no meio das colunas e começa a chorar. Mas chorar, um choro, diz o evangelista Lucas, ensurdecedor. Pedro está gritando em lágrimas. E a cena do evangelho é muito bonita, que diz que Jesus passou entre as colunas, fixou em Pedro o olhar. Só olhou para Pedro, não falou nada. Com a cruz nas costas, olhou para Pedro. Foi o suficiente para que Pedro sentisse que ele era amado. Ele que tinha negado, aquele que agora estava sendo condenado. Ele simplesmente deixou ser olhado. Às vezes nós fugimos do olhar de Jesus. A gente nega e a gente não tem coragem de encarar o olhar dele. Porque a gente sabe que o olhar dele não será para nós um olhar de condenação, não, jamais. Ele vai olhar com amor. Vai olhar com amor. Quase que nos levantando, né, das nossas quedas e colocando-nos de novo no caminho. Por fim, não tem como a gente deixar de olhar para Judas. Judas, como Pedro, conviveu com Jesus. Esteve 3 anos com Jesus, no entanto, o vendeu por 30 moedas. 30 moedas foi o preço que Jesus valeu. Muitas vezes nós tentamos negociar Jesus. Sim, tentamos negociar Jesus. Não negociar com Jesus, mas negociar Jesus, sim. Como se nós fôssemos os proprietários de Jesus. Ou então, como se Jesus fosse o nosso empregado, que faz para nós tudo o que nós mandamos, na hora que nós mandamos, do jeito que nós mandamos. E se o funcionário não fizer do jeito que nós queremos, na hora que nós mandamos, porque mandamos, a gente pode mandar ele embora também. Às vezes a gente tem essa atitude com Jesus. Sim, e é disso também nós precisamos nos converter. O sangue dele derramado na cruz deve despertar em nós o amor e a gratidão. O sangue de Jesus derramado na cruz deve despertar em nós o amor e a gratidão. Notem que Pedro, quando negou Jesus, fez o quê? Se arrependeu e foi de novo acolhido. E Judas? Judas, quando vendeu Jesus e reconheceu que tinha feito errado, o que ele fez? Você ouviu a narrativa da paixão? Ele saiu e se enforcou. Pedro foi perdoado. Teve uma chance, foi perdoado. Judas também teve, mas infelizmente não soube aproveitar. E aí, olhando para a narrativa, a gente diz: convertei-me, Senhor, porque eu quero te seguir. Mudai, Senhor, o meu coração, porque eu quero ser fiel. Eu quero ser perseverante. Eu quero contigo caminhar. Eu quero não só, no meio da agitação da multidão, te reconhecer, mas também te reconhecer quando não estiver na multidão, quando estiver sozinho. Eu também quero te reconhecer e te seguir. Eu também quero ser-te fiel, Jesus. Quando ninguém estiver me olhando, quando eu estiver sozinho, quando não tiver holofotes nenhum para chamar a atenção, eu quero ser-te fiel, eu quero te perceber, eu quero estar contigo, eu quero consolar-te, eu quero fazer para ti companhia, eu quero vigiar contigo, não uma noite, mas a minha vida inteira.
Eu quero permanecer contigo, não somente nos momentos tranquilos, mas sobretudo na hora da cruz, na hora da dor, na hora do sofrimento, que a gente tende a te abandonar e te rejeitar. Converte, Senhor, o meu coração, para que eu me coloque a serviço do teu povo, como tu fizestes, como tu nos ensinastes com a tua entrega. Converte o meu coração, para que eu seja inteiramente teu e seu discípulo. Que assim seja.